Olá pessoal, meu nome é Juliana Ribeiro. Se você ainda não me conhece, eu sou a idealizadora e criadora deste podcast, o Revirando do Avesso, que é um produto do Terraço da Gente. Se você tiver curiosidade de saber do Terraço da Gente, é só acessar o nosso site no terracodagente.com.br. E também estamos no Facebook e no Instagram, lá com o perfil @terraco da gente, terraco sem cedilha. Tá bem? Então vão lá, explorem os nossos conteúdos. Também temos esses vídeos todos do podcast, estão disponíveis também no nosso site. E no episódio de hoje do Revirando do Avesso, nós convidamos a advogada Rosenice Figueiredo Machado. Nós falaremos sobre violência doméstica. Rosenice é advogada militante na área criminal e de família desde 1998. É também ex-conselheira e presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de Sergipe, ex-membro do Conselho de Execução Penal de Sergipe e ex-superintendente executiva da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe. Rosenice, eu quero inicialmente lhe agradecer por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, especialmente para falarmos de um assunto tão importante para nós mulheres, que é a violência doméstica. E é importante, inclusive, frisar, né, que a violência doméstica foi considerada pela Lei Maria da Penha como uma violação de direitos humanos. Para você ter uma ideia, em uma análise que foi feita pela OMS em 2018, referentes ao ano, essa análise era referente ao ano de 2000 e 2018, foi uma análise feita em 161 países e áreas. De acordo com essa análise, descobriu-se que uma em cada 3 mulheres, ou 30% das mulheres, foram submetidas à violência física ou sexual por seus parceiros íntimos, ou sexual de não parceiro ou ambos. Ou seja, é um assunto que é muito importante para nós, especialmente nós mulheres. Então, é um assunto de fato importante para nós discutirmos hoje. Por um lado, porque a violência doméstica ainda acontece em muitas sociedades, não só no Brasil, como em muitas outras sociedades. E por outro lado, porque muitas pessoas, mesmo ainda nos dias atuais, acabam não entendendo as ações, o que são as ações de violência doméstica. E tanto os agressores como as vítimas às vezes não sabem ou que cometeram uma violência doméstica ou que sofreram a violência doméstica. Então, por exemplo, culturalmente aqui no Brasil, e também em muitos outros lugares do mundo, eu falo aqui no Brasil porque nós vamos falar muito daqui do Brasil, mas e também em muitos outros lugares do mundo, uma mulher sofre, ela sofre a violência e não sabe que está sendo vítima, que aquela ação perpetrada foi uma violência doméstica, ela naturaliza aquele ato. Então, com base nesses aspectos que eu acabei de falar agora, e com o intuito de ainda elucidar mais sobre essa questão, você poderia dizer para as pessoas que estão em casa, Rosenice, o que é a violência doméstica? Certo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os seus seguidores, né? Do canal Terraço da Gente, em especial do Revirando do Avesso. É um prazer estar aqui, quero agradecer, né, o convite, me sinto honrada com ele. E, assim, violência contra a mulher, assim, infelizmente, né, é um tema sempre muito atual e por mais leis que existam de proteção, por mais leis que se endureça as penas contra os seus agressores, os números, eles, infelizmente, estão crescentes, né? Por mais que se propague, como você mesmo começou a sua fala, dizendo assim, que muitas vezes o autor da violência, vamos dizer, o sujeito ativo do crime, não sabe que está cometendo o crime, e muitas vezes até a própria vítima não sabe. Isso. Quando a gente fala em violência, o que é violência contra a mulher? Na verdade, quais são as violências, né, contra a mulher? Porque quando a Maria da Penha, então, ela começa a definir a violência contra a mulher, e ela diz que a violência contra a mulher, ela pode ser o quê? Ela pode ser física,
ela pode ser sexual, ela pode ser moral, patrimonial e psicológica, né? O que seria a violência física? A violência física é toda aquela que lhe causa um dano, vamos dizer assim, seria o homicídio, não, que a gente é uma violência física, mas o homicídio tem uma tipificação, que é o feminicídio, né? Que é aquele homicídio praticado contra a mulher, que é uma qualificadora lá no Código Penal. Então, o que seria, no caso, a agressão física, né? A violência física? Toda aquela que causa um dano físico à mulher, né? Esse dano pode ser o quê? Uma esquimose, um hematoma, pode ser a inutilização de um membro, a perda de um membro, né? O enfeiamento do seu aspecto físico. Então, tudo isso seria uma violência física. O que é violência moral? Aí, quando você fala em violência moral, você remete aos crimes, né? Contra a honra da mulher. Que aí você pode ser o quê? Pode ser a calúnia, pode ser a difamação e a injúria, né? E o que é calúnia, difamação e injúria? Bom, calúnia, a grosso modo, seria você imputar a mulher um crime. Você chegar para a mulher e dizer assim, olha, você é uma estelionatária, você falsificou documento, você roubou, né? Você furtou, você... Então, toda vez que você imputa um crime a uma pessoa, você está praticando um crime de calúnia. Bom, injúria. A injúria, geralmente, é um conceito depreciativo, né? Geralmente é o que a gente chama de xingamento, de palavrão. É dizer que a mulher é uma vagabunda, que a mulher é puta, que a mulher é uma cachorra, né? Assim, é uma ofensa aos cachorros, na verdade, né? Você equiparar os cachorros a um xingamento, né? Porque são seres evoluidíssimos, né? É verdade. Mas todos aqueles termos que são depreciativos, né? Puta, vagabunda, gaieira, tudo isso aí é injúria, né? E é crime, né? A mulher que ouve isso, né? Ela está sendo vítima de um crime. A gente não está falando que é uma mera discussão, isso não é uma discussão, né? Um impropério dito numa discussão. Isso é crime. É bom que se coloque, né? E também tem a questão da difamação. O que é a difamação? É você, diferente da injúria, em que você imputa uma qualidade depreciativa, na difamação, você coloca fatos, né, que de alguma forma denigrem a imagem daquela mulher, né? O que seria denigrir aquela imagem da mulher? Vamos dizer que a mulher é casada e chega uma pessoa e diz, não, ela é casada, mas está botando ponta com fulano de tal. Então, isso socialmente seria denegrir a imagem dela socialmente. Então, isso seria difamação? Seria dizer que ela tem um namorado, mas deixa o namorado em casa e vai para a balada e fica com outras pessoas. Então, tudo isso seria um crime de difamação. Então, aí estaria caracterizado a violência moral, que, na verdade, a violência moral ela acontece quando você imputa qualquer desses tipos penais, difamação, injúria ou calúnia. Pronto. Fechamos a violência moral, tem a violência sexual, né? Que a violência sexual seria o quê? Seria o que vamos dizer, o que é mais famoso, o que todo mundo sabe, o estupro, né? Você ter uma relação não consentida com a mulher, não só relação, mas um ato libidinoso não consentido. Então, isso caracterizaria uma violência sexual, né? E temos a violência psicológica, né? Que foi uma inovação trazida pelo o Código Penal, foi uma inovação trazida, foi em 2021, se criou um tipo, né, da violência psicológica. E o que é a violência psicológica? Porque quando você vai na lei da Maria da Penha, ela diz assim, olha, constitui crime contra a mulher. Ela elenca todos isso, violência física, moral, psicológica, patrimonial, sexual, só que além dela dizer o que constitui aquilo, você também vai para o Código Penal e você pega aquele tipo penal, né? Porque existe uma discussão aí, porque quanto a uma tipificação, tem que ter uma tipificação, tipo penal, para nós enquadrarmos, né, aquele sujeito que ele seja penalizado, seja processado e tenha uma pena.
Então, assim, com essa reforma de 2021, então foi que surgiu, né, o crime de violência psicológica, né? Que o crime de violência psicológica é interessante que, na verdade, ele não se caracteriza assim só em um tipo penal. Você pode caracterizar em outros, mas, a grosso modo, ele ficaria caracterizado ali onde o homem, né, através de certas ações, que eu acho que isso a gente vai discutir mais adiante na entrevista, ele causa sofrimento à mulher, né? Que sofrimento é esse? Aquele sofrimento que leva à ansiedade, a mulher ter crise de ansiedade, a ter depressão, né? A ter uma baixa estima, tristeza, ansiedade, medo, apreensão, né? Então, se você vive uma relação onde seu parceiro ou o namorado, o marido, lhe causa, né? Esses sentimentos, então você está sendo vítima de uma violência, porque uma relação normal e uma relação saudável não vai lhe causar nenhum tipo de sofrimento, né? Que é o que eu digo sempre, Juliana, que as relações, às vezes, eu digo assim, as pessoas assim, mas tem a violência física e a psicológica. A psicológica é pior até do que a física, porque a física, veja, tem um hematoma, você toma um anti-inflamatório, daqui a pouco você não tem mais marca, passou. E a dor é só naquela hora. A psicológica, não. A psicológica é aquela coisa que vai dia a dia aumentando e e a mulher vai definhando, ela vai se apagando, ela vai se anulando, e quando vê, a mulher não é mais nada, né? A não ser um ser que está ali lutando para sobreviver. Ela toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, né? E vivendo aquele, né, a tortura, aquele tormento, né? Isso. E tem a violência patrimonial. Não, é porque eu ia aproveitar essa psicológica para lhe perguntar se o gaslighting, né, no caso, quando o homem fica omitindo ou dizendo coisas assim, omitindo ou fazendo coisas para que a mulher, assim, fazendo que a mulher se sinta louca, né? Que alguns homens fazem isso, né? Fazem, assim, eles omitem, não, eu não fiz isso, você tá louca, né? Eu não disse isso. Eu não disse isso. Você tá louca? Eu nunca disse isso. Eu nunca falei isso. Exato. Isso seria. Você tá inventando, isso é coisa da sua cabeça. Isso então seria um ato de violência doméstica? Sim, Né? sim. Porque assim, eu estou colocando isso assim, porque é importante que as pessoas que estão em casa, né, entendam isso, né? Que isso não é natural, né? Quando o homem fica jogando, né? Jogando psicologicamente com você, mulher. Mulher, ou com você, na verdade, né? Eu falo assim, né? Porque quem é vítima da violência doméstica. Isso não é normal, né? Não é, a gente não pode normalizar, é o que eu quero dizer, normalizar esse tipo de conduta. De comportamento, isso. Aliás, esse comportamento já foi normalizado por muito tempo. Né? Já foi normalizado por muito tempo. Essas agressões, elas sempre existiram, né? Elas, vejam, a partir da Revolução Francesa, né, é que as mulheres, o movimento em busca, em defesa dos direitos das mulheres, ele começou a ser ouvido, né? E aí também, aí vem Primeira Guerra, Segunda Guerra, né, Revolução Industrial, e assim, e as mulheres, né, começaram, elas despertaram para a luta em favor dos seus direitos, mas violência sempre existiu, né? Violência sempre existiu. Esses comportamentos abusivos sempre existiram, e a gente normalizava, né? Dizendo, ainda ele normaliza. É ciumento, fulano é ciumento. Fulano é inseguro, é porque ele tem uma personalidade difícil, e a gente passando pano, né? E todo mundo passando pano aí pra macharada, achando que não, né? Mas é isso mesmo, Não é passando pano, mas isso é crime, sabe? No momento que um homem, existe um clássico do homem. Como se tivéssemos que entender tudo, né? Nós temos que entender todas as atitudes masculinas, digamos assim, né? A entender e passar a mão.
né? Exatamente. Mas nós não somos a mãe, nós somos parceiras. E nem a mãe é para passar por isso, né? Por coisas ruins. Mas, veja, mas nós somos parceiras, né? Sim, não mas veja, mãe. mas aí a gente vai para outra questão, né? Que É porque... a cultura do patriarcado. Exatamente. É a cultura do patriarcado, a mulher tem que ser a mãe, a mulher que cuida. Exato. Né? Abaixo do homem, evidentemente, porque ele que deve dirigir tudo, e ela, a mulher que cuida. Se é a mulher que cuida do filho, tem que ser a mulher que cuida do marido, do namorado, né? Exato. Não é assim? Exato. Então, né? E veja, só pegando um pouco da sua fala, tem um clássico de homem, né? Homem, assim, geralmente narcisista, homem que geralmente que é raparigueiro, que essa que é a verdade, vamos usar o termo. Então, assim, quando a mulher começa... Primeiro, quando ela começa a reclamar... Veja como é que como o crime está em tudo. Ela começa a reclamar da relação, não, você não pode fazer isso, aí ele começa. Você é uma chata, você é uma louca, né? Você é uma histérica, crime de injúria. Não é verdade? Então, é bom que vá colocando isso, porque as pessoas veem isso muito com naturalidade. Não, bobagem, né? E aí sofrem aquela violência, é o que a gente falou no instante, sofrem aquela violência e não sabem que isso é violência. Isso é violência. Pessoas, isso é violência, né? Isso é violência. Não, exatamente. E não só isso, né, Juliana? Porque, veja, isso não só é crime, como também a gente tem que dizer a essas mulheres que elas não precisam passar por isso, elas não precisam estar dentro dessa relação, nem manter esta relação. Porque quando você diz assim, é muito interessante, quando você diz assim, as mulheres não sabem, né? E aí e o interessante disso tudo, Juliana, é o seguinte, é que a violência contra a mulher, ela está em todos os níveis sociais. Não é. Porque você imagina assim, aquela mulher, porque eu lembro muito, assim, alguns anos atrás, né? Eu lembro assim que minha mãe falava, a gente ouvia as conversas, né? Não, mas fulano não pode se separar, porque não tem trabalho, tem os filhos para criar, como é que vai criar um filho sem pai, não tem emprego, né? Não tem emprego, depende. Aí, pronto. Nós estamos no ano de 2024. Aí hoje eu vejo mulheres independentes, com seu bom salário, empresárias, nível superior, doutor, terceiro grau completo, mestrado, doutorado, dona do seu nariz, dona do negócio, dona do dinheiro, e se submetem a essas relações. Mas a questão com a mesma mentalidade, na verdade. Eu me surpreendo às vezes. Vida social e observando as pessoas, eu muitas vezes me surpreendo como exatamente mulheres tão independentes têm, às vezes, determinadas falas, né? Mas eu não as culpabilizo, a gente não pode culpabilizar, porque assim, é bom que fique bem claro que a intenção hoje é exatamente, com esse podcast, é exatamente fazer com que essas mulheres percebam os atos de violência contra ela, né? Porque existe uma coisa que é a questão da violência simbólica, né? Que a violência simbólica foi um conceito de um sociólogo francês da época do século passado, né? Do século XX, que é Bourdieu. Então, a mulher, ela sofre a violência e acaba naturalizando isso, muitas vezes joga para outra mulher também, sem se dar conta que ela está sofrendo também de uma violência, perpetuando essa desigualdade entre homens e mulheres. E é importante que a gente frise isso, que essa própria mulher, essa mulher independente que a gente estava falando agora, ela é vítima também de uma violência, né? E muitas vezes não sabe, a gente, né, não sabe. E muitas mulheres acabam culpabilizando as outras, né? Culpabilizando as outras. Também, exatamente, por naturalizar, por internalizar, no caso. Ele fala assim, ela internaliza isso, não é como se fosse verdadeiro. Então, Juliana, mas eu acho que a questão aí também é uma questão cultural, né? Então, sim. Né? A mulher, ela foi criada daquela forma, aí vai criar a filha daquela forma, onde os filhos homens têm os privilégios, as mulheres têm as obrigações. No caso da mulher, sim, é uma questão cultural.
Com certeza. Né? E assim, eu tiro pela minha geração, né? Eu lembro de meu irmão ter privilégios, obrigações não, obrigações que estavam a carga das mulheres, né? Não, porque é homem. Então, sendo homem, tudo pode. Mulher, não, aí você é mulher, não pode, né? Nós crescemos, eu acho que minha geração, nós crescemos ainda com isso. Sim. E quando você fala justamente da naturalização da violência, e aí me vem assim, eu acho que em algum momento da sua vida, eu acho que você já ouviu isso, que eu já ouvi, né? Assim, em conversas que a gente ouve de vizinho, nos fóruns, quando a gente ia fazer os atendimentos, né? Lá no nosso, no estágio. Então, você já ouviu mulheres dizendo assim, não, mas ele não bate nela, não. É como se a violência só apanhar. Exatamente. Não, mas ele não bate nela, não. Mas ele não bate nela, mas ele xinga ela, né? Isso. Nos momentos de ira, ou porque bebe, né? De tudo que é nome, e depois, na manhã, acorda, né? Vai para a cama e ainda quer que a mulher tenha relação com ele, né? Exato. Faz ela se sentir... Porque isso é obrigação, né? O débito conjugal, entendeu? Veja, é o homem que pratica a violência patrimonial, que eu acho que eu parei na violência patrimonial, né? Em que a mulher não trabalha, né? Às vezes, se ali o casal fez um acordo dele trabalhar, porque ainda acontece isso hoje, isso não é uma coisa de antigamente, né? Onde que eles fazem, eu conheço mulheres mesmo que têm curso superior e fizeram a opção em criar os filhos e ser dona de casa. E tudo bem, problema nenhum, né? Mas o que é que acontece com essas mulheres? Vejam, o que é que eu vejo muito na minha prática, né? São homens que começam dizendo, olha, não, você não precisa trabalhar, vai trabalhar, ganhar um salário mínimo, eu tenho dinheiro aqui, pago tudo, você vai tomar conta dos meninos, para os nossos filhos terem uma boa educação, né? Vai organizar o lar, você não precisa de nada, toma aqui meu cartão, o cartão é dele, toma aqui meu cartão, vai lá, compra o que você quiser comprar, quando a fatura chega, diz, mas me derrotou tanto com o quê, né? Você está entendendo? Né? Então, veja, ela renunciou, né? Ela renunciou à carreira dela por um pacto que fez, foi um acordo que fez com o marido, né? Não recebe por isso, às vezes empregada não tem, faz o serviço doméstico, não recebe por isso, né? O máximo é um presente, é o cartão dele, né? Com o controle dele, porque cada compra que faz, chega o pim lá no celular dele, para ele olhar o que foi, chegar tudo em casa. Controlado. Controlar, e o que foi isso que você comprou? Ou então tem que comprar escondido e entrar com a sacola, deixar no carro, esperar ele dormir para tirar a sacola, né? Então, veja, o que é a violência patrimonial? Não só isso, né? Não só você não dá o acesso à mulher ao dinheiro, que muitas vezes é dela, viu, Juliana? Porque tem mulheres que elas recebem o salário delas, entregam para o marido, e é o marido que administra o salário delas. Exatamente. Se elas quiserem comprar uma caçola, ela tem que pedir o dinheiro ao marido. Eu estou precisando comprar uma calcinha, me dá o dinheiro aí. Você está entendendo? Isso então, mesmo. Veja, isso, né? Isso é uma violência patrimonial. É a violência patrimonial quando casados estão, porque existe isso. A violência patrimonial quando casados estão e a violência patrimonial depois que separa. Porque depois que separa, aí o discurso do homem, aquele acordo que foi feito lá com a mulher, não, vai criar nossos filhos, você não precisa trabalhar, eu sustento tudo. Quando o homem se separa, aí o discurso é outro, né? Nunca trabalhou na vida, não deu um prego numa barra de sabão. Só ficava em casa, fazia nada, cuidava do menino lá. Agora quer metade dos meus bens? Como se o trabalho de casa, não fosse nada. Como se você educar o filho, cuidar dos filhos, não fosse nada. Gente, é muito interessante. Eu admiro, são heroínas essas mulheres, né? São heroínas.
Veja, elas renunciam o crescimento profissional delas, né? Em prol de um acordo que foi feito entre os dois, em prol da família, mas lá adiante, quando separa, não, ela nunca trabalhou, quer ter direito nas minhas coisas. O discurso é esse. Né? Isso é na fase do divórcio, da separação, quando está se conversando, né? Porque aí não, a mulher não tem direito a nada. Então, veja, você não querer dividir os bens, ou então, sabe o que é que acontece muitas vezes? Vai lá, detona tudo da mulher. Num acesso de raiva, com ciúmes, tudo chega e rasga a roupa de mulher, joga sapato, bolsa, tudo. Então, é o quê? É um crime de dano, é uma violência patrimonial, por quê? Porque, na verdade, ele tá destruindo pertences da mulher, né? Que caracteriza o crime de dano. Ou então, sabe o que é que ele faz? Ele tem o controle das contas e aí ele pega tudo e bota na conta do pai, da mãe, do irmão. E aí, quando a mulher vai ver a conta para dividir, não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro para dividir, não. Ou então pega os bens, né? Pega os bens, compra e coloca no nome de terceiros. Do pai, da mãe, entendeu? Estelionato. Então, é uma violência patrimonial. Isso é violência patrimonial contra a mulher. Eu vejo isso muito na minha vida, né? Na minha vida, que eu digo assim, na minha vida profissional, porque eu advogo na área de família, né? Faço muito divórcio, hoje divórcio, porque não tem mais separação. E eu vejo isso direto, sabe? De mulheres assim que trabalharam, construíram um patrimônio junto com o homem lá, sabe? Que carregava a caixa, sabe? E que depois chega na velhice e o homem diz, não, você não tem direito, não, quem trabalhou foi eu, você não fez nada. Né? Essa é a violência patrimonial, que eu acho que todas as mulheres, todas não, que muitas mulheres sofreram. Aí você diz assim, e aí é o que eu sempre coloco nas minhas falas, que você diz assim, olha, é uma mulher que tem independência econômica, porque ela tem o dinheiro dela. Ela não precisa do dinheiro do marido para comprar caçola, né? Então, aí você vê mulheres que têm concursadas, às vezes profissionais liberais, empresários, que têm seu próprio dinheiro, que não precisa, não, do dinheiro do indivíduo lá, e elas se submetem a essas relações. Porque antes, veja, aí vamos lá. Porque antes o discurso lá atrás, na época da minha mãe, não, é porque ela não tem emprego, não tem como se sustentar. Mas hoje, as mulheres já têm emprego, né? Já têm como sustentar. Então, eu não acho, claro que tem a questão econômica, que se resolve, porque hoje tem pensão, é pensão para ela por um tempo, né? Porque às vezes quando a mulher é jovem, o juiz não fixa para a vida toda, mas fixa por um tempo até se ela estabelecer. A pensão para o filho não tem para onde correr, não. O filho vai ter pensão. Enquanto necessitar, enquanto menor, se maior estiver na faculdade, ele vai ter pensão. Então, o que é que eu vejo hoje na minha prática? Que muitas vezes as mulheres, elas se submetem a essas relações não por uma questão de dependência econômica, é a dependência emocional. É a dependência emocional, sabe? Mas talvez, sim, que eu acho que também começa, que está muito interligado, tudo está muito interligado com a questão cultural. Sim. Não é? Sim, mas... A forma como a mulher, aí é evidente, como a mulher foi criada, né, como a mulher foi colocada assim, olha, você tem que ser... Sabe os livrozinhos de princesa, que a gente tem, da princesa, que a princesa tem que esperar o príncipe, Isso. E o príncipe vai vir salvar. Então, Isso. a mulher, ela cresce pensando nisso. O príncipe vai me salvar. Não tem príncipe, gente, tem a gente. Não tem, exatamente. Né? Então, o homem não, o homem era o príncipe salvador que vinha. Mulher, você cresce... Eu não gosto daquele filme, nunca gostei de comédia romântica. Né? Porque as meninas crescem, porque quando a gente quando é pequena, a gente ouve a história de Bela Adormecida, de Rapunzel, na verdade, dessas princesas que foram salvas por um príncipe. Esperando o príncipe. Você acredita em príncipe. Aí quando chega na adolescência, tem as benditas das comédias românticas para você achar que você vai encontrar o príncipe da sua vida. Né? E toda a sua vida...
exatamente. Aí vai ouvir, aí quando, né? Vai se ouvir música de sertanejo, que só tem, os homens do sertanejo são tudo apaixonados. Aí as mulheres crescem iludidas, achando que vão achar o príncipe. E não vão, né? Porque príncipe, eu acho que existem, mas são pouquíssimos e é que nem vaga de estacionamento. Já está tudo ocupado, as boas já estão tudo ocupadas. Então é isso, mas eu acho que é porque a gente cresce, nós mulheres crescemos nessa questão, que é estrutural, é da sociedade da nossa, aqui no Brasil a gente vê isso bem, que a gente cresce assim, achando mesmo que o príncipe vai nos salvar, desde criança a gente vendo, e a Bela Adormecida. Os homens não, os homens serão os príncipes que vão nos resgatar, né? Que no final não resgata nada, né? Não são príncipes, são sapos. Não estou dizendo todos não, assim, né? Eu falo assim. Existem os homens. São poucos, mas tem, né? Não vamos ser radical, né? Exato. Então, é por isso que eu falo assim, então, o nosso lado emocional, eu acho que o nosso lado emocional está muito ligado a este lado cultural, que é o que a gente aprendeu, inclusive a gente aprende isso quando é bem criancinha, né? Porque essas coisas todas, essas revistinhas, a personalidade ela se forma até aos 7 anos, né? Eu acho. Aos 7 anos, não é? Até os 7 anos. Então, imagine quantas historinhas não lemos até. Eu li muitas historinhas, exatamente, de príncipe e tal, até os 7 anos de idade. Então, e depois dos 7 anos, continuamos só alimentando isso, né? Alimentando esse tipo de pensamento. E aí vem, como você fala, as comédias românticas, né? E vamos viver felizes para sempre, né? Essas coisas, mas a mulher sempre, né? Submissa. Então, eu acho que uma coisa está muito conectada com a outra. Mas, sim, e isso está muito embutido nas sociedades, e muitas delas. Algumas estão melhores ou mais avançadas do que outras, mas há sempre algo onde a mulher ainda há sempre a desigualdade. Isso. E, Juliana, eu acrescentaria mais uma coisa, veja, quando você fala da questão da questão psicológica junto ao cultural, né? Porque também você tem que entender o seguinte, veja, isso a psicanálise, né? Que é uma teoria psicanalítica que diz que, na verdade, o que é? Que as relações que você vai constituir na sua vida adulta, elas são representações da relação que você teve com seus pais, né? Então, se você foi educada, né, numa família sob o manto do patriarcalismo, sobre onde imperava a desigualdade de que o homem pode tudo, a mulher não pode nada, né, os direitos do homem, as obrigações das mulheres, onde a mulher se submetia à sua mãe, né, vamos dizer assim, a sua mãe se submetia ao jugo do seu pai, aquela relação adoecida, você vai reproduzir isso. E aí, se você tiver seu filho, ele vai reproduzir também, né? Por isso que eu sinto, gente, precisa fazer terapia. Mas é por isso que é importante essas discussões, essa conversa aqui nossa, hoje, é muito importante, porque as pessoas parem e reflitam um pouco, não é? Cada mulher, por exemplo, a gente está falando muito sobre a mulher, que elas reflitam, não é? Em termos de, será que isso é bom para mim? Né? Será que eu não estou sofrendo algum tipo de violência? Eu não estou me sentindo bem porque ele está fazendo isso comigo, isso não seria violência? E é bom que a gente acabe elucidando aqui essas coisas, esses pontos, como você está fazendo agora, né? Porque você está elucidando assim, os pontos, né, do que é violência, e isso é muito importante para quem está assistindo. Então, Juliana, nessa inovação que teve em 2021, que foi quando foi criado o tipo penal da violência psicológica, né? Sim. E nesse tipo penal tem condutas, né? Tem condutas que até então não eram previstas no Código Penal, onde você pudesse enquadrar o crime, né? Porque assim, veja, crime não é uma coisa assim, crime é um conceito fechado, né? Crime, assim, o que é que eu estou explicando para todo mundo aqui? É um conceito fechado, você não pode ter uma interpretação extensiva, né? Porque tudo aquilo que gera obrigação, pena, que a pessoa tem que cumprir, o conceito tem que ser fechado, você não pode inovar, né? E tem que estar lá tem que estar lá legislação penal, E o importante do tipo penal da violência psicológica
é que ele trouxe ali vários, é um tipo penal, né, que tem várias condutas, né, plurissubjetivas, assim, você pode praticar, quem pratica esse crime pode realizar vários núcleos ali, e ele diz assim, olha, ali onde a mulher, porque a gente vê muitas vezes, né, que a mulher, não pode ir em tal lugar porque o marido não deixa, então ela tem muito restrito a liberdade de ir e vir, não pode conversar com fulano, né, ou então ela não, pelo pacto que fez com o marido, não fez um curso superior, aí se está conversando e a mulher é humilhada, que você não entende nada disso, você não entende de política, você tem disso, né, ela é humilhada, ela é ridicularizada, né, porque às vezes ela não tem vamos dizer, o conhecimento que aquele homem tem. Então, assim, a humilhação, a ridicularização, a liberdade, a mulher ser privada da liberdade de ir e vir, a mulher ser privada de opinar, de ter opinião, né? Sim. Isso existe. Isso não é fábula, Juliana, infelizmente. Sabe? Infelizmente. Isso não é roteiro de filme de Hollywood. Que a gente vê um filme às vezes, eu já vi filme que eu disse, não é possível. Não, eu não acredito. Pasmem, existe isso. Existem mulheres ainda hoje, entendeu? Que a senha, não pode ter senha no celular, que o celular, o marido espelhou o celular dela para ele ter acesso a todas as conversas que ela tinha com a família dela. Você está entendendo? Ela não tem liberdade de opinião, não. Onde ele está, ela se calava porque ela não podia emitir opinião, entendeu? Ela tinha que comunicar a ele, em outros casos, que quando saísse do trabalho ia passar no shopping, porque se ela não chegasse na hora em casa, ou se ela dissesse, olha, amor, amor, veja, eu estou indo na padaria, vou comprar pão, tem que ligar e comunicar. Se não comunicar, é briga quando chega, porque ele não me falou que foi para a padaria. Então é esse nível. Mulheres vivem isso. Gente, isso é violência, isso é controle, sabe? É uma mulher que, veja, Juliana, é uma mulher que fica nervosa porque atrasou e não vai chegar na hora, vai chegar 15 minutos depois. Como é que ela vai explicar? São mulheres que vivem nessa agonia, nessa angústia, porque tem que explicar tudo. Porque tem que dar o roteiro todo, entendeu? Porque não pode sair com as amigas. Não pode. Não pode. Jantar com as amigas. Vai para onde? Para um restaurante. Jantar com as amigas? Não pode jantar com as amigas. Não pode vestir. Não pode vestir a roupa que quiser. Não, roupa. Ainda tem. Não, e tem essa também. A roupa que passa pelo crivo do marido. Veja, 2024, século XXI, nós vivemos isso. Vivemos. E isso é violência. Né? O que é que as pessoas têm que entender? Veja, que tudo aquilo que oprime elas, eu acho que todo mundo, não é só mulher não, delas serem o que elas são. A pessoa, né? A pessoa, né? Aí, foi interessante porque, veja, na Lei Maria da Penha, existe um artigo dizendo o seguinte, olha, violência contra a mulher, entendeu? Ela fere os direitos humanos. Nem precisava. Mas tem que estar lá dito, veja. Não precisa. Que nível nós estamos de sociedade? Que você precisa ter um artigo de lei para dizer, olha, isso aqui. Isso aqui direito humano. Exato. É complicado. Então, assim, eu acho que hoje, e aí eu volto, sabe, Juliana, e eu sempre digo isso, assim, pela prática do que eu vivencio. Tanto, assim, profissional como socialmente, né? É de que as mulheres precisam, hoje a maioria já tem independência econômica, ok, elas precisam se libertar, sabe, do jugo da dependência emocional. Mulheres, vocês podem viver sem homem, vivem muito bem, obrigada. Não é essencial, não é de lei ter que ter marido, ter que ter namorado, não, vocês têm que ter. Se fica melhor só, fique só, sabe? Eu vejo tantas mulheres oprimidas, tantas mulheres acabadas, tantas mulheres anuladas para ter sabe? Para ter um homem do lado. E elas são tão preciosas, tão cheias de vida, né?
e se apagam com essa companhia. É. E o pior, veja, sofrem violência. O pior é isso. Você se Sofre apaga violência, e sofre mas não violência. tem consciência dessa violência. Que isso é uma violência, mas que isso é uma violência, né? Que aquela atitude é uma violência. É. E ainda tem mais. Muitas vezes não tem. E muitas vezes não tem a força para sair. Aí vem a questão emocional que você fala também. Isso. E eu vou lhe dizer uma coisa. Quer ver coisa é quando uma mulher denuncia um estupro. É. Nós tivemos um caso, né? Sim, recente, né? Na nossa casa. Veja, quando a mulher denuncia um estupro, o que é que se vê? A gente já espera que a conduta do homem, né? Dos homens, que são muito unidos lá, a turma do Bolinha, muitos deles, não todos, felizmente, eles vão lá e começam um discurso para desacreditar aquela mulher, né? O direito penal é um direito do fato. O que é o fato? Aconteceu esse fato? Então não interessa se essa mulher é prostituta, se essa mulher no ano passado fez isso, se no passado... Não interessa. Houve o estupro, é o estupro que vamos apurar. Direito penal do fato, né? Felizmente, por conta daquele caso de Mariana Ferrer, né, onde ela foi ridicularizada, foi humilhada numa audiência. Audiência. Isso. Numa audiência. A gente está falando numa audiência. Nós estamos falando da justiça, né? De onde a justiça está ali. Onde foi colocado fotos dela que não tinha nada a ver com o contexto, né? E se fazendo julgamento de valor. Advogado mostrando foto disso aí, essa foto aqui. Eu não teria uma filha, eu não deixaria minha filha vestir essa roupa. Você está entendendo? Então, veja, quando o homem, quando esse comportamento vem do homem, veja, não é que eu aceite, não. Mas eu entendo porque, né, é o clube do Bolinha ali, né? Agora você vê mulheres com mulheres com esse comportamento, mas é aquela questão que ele falei antes, que a violência simbólica, ela internaliza aquilo. Sim, sim. Ela realmente internaliza aquilo. Ela não tem... E ela, assim, eu acho que ela não se dá conta de que essa violência vai para ela mesma, porque ela também sofre. Essa mesma mulher que está criticando, ela também sofre violência. Em casa. Ou já sofreu. Ou já sofreu. E aí, assim, quando vê uma mulher tendo a coragem que ela não teve, né? Então, até para ela, meio que, ela se desculpar, ela vai dizer, não, ela tá mentindo, ela, né? Sim, acontece isso, veja. Ela sofreu a violência, ela se calou. Aí uma mulher que sofre a violência, que foi estuprada, vai e denuncia, ela diz assim, não, essa ainda tá mentindo. Ela pediu, ela subiu, e por que aceitou a carona? A questão é essa, porque aceitou a carona, né? Ou seja, como se a pessoa... Por que pessoa saiu com aquela saia? Por que saiu com aquela saia? Por que foi pro pub sozinha? Por quê? Porque ela é uma mulher livre. Olha, é uma mulher livre, ela pode ir pro pub, ela pode vestir a saia que ela pode vestir a roupa que ela quiser. Porque ela tem direito de vestir sem ser estuprada, sem ser tocada. Exatamente. Aí veja o que é. A mulher vai ser sacrificada no Monte das Oliveiras. Essa aqui. Sacrificada no Monte das Oliveiras. É isso. Nossa sociedade é isso. Pois é. Agora, me diga uma coisa. Vamos colocar assim, só um por um, quais foram os tipos da violência para que as pessoas em casa recordem. Sim. Os tipos da violência doméstica, né? Não, eu diria mais 2 crimes, Juliana. Diga. Só assim para complementar. Que acontecem muito, né? E que talvez as mulheres não saibam, né? Que é a invasão do dispositivo, por exemplo, celular, notebook. Isso né? A mulher tem um celular, tem lá a sua senha, aí chega, geralmente, ou o namorado, ou o marido, né? Geralmente é o que acontece. Ele, desconfiado da mulher, e geralmente, quando é desconfiado, é porque apronta, e acha que a mulher apronta também, aí vai, né? Porque geralmente é assim, né? Porque você só vê no outro o que você é, né? Aí você diz, não, se eu sou assim, se eu apronto, ela vai aprontar também. Aí ele, né? Ele chega e diz, não, comigo não, eu posso aprontar, ela não pode aprontar, eu vou investigar. E hoje é impressionante, sabe? Existem vários dispositivos que você coloca no celular, invade o celular da pessoa, espelha o celular. Tudo que a pessoa recebe, o bonito está recebendo lá.
Entendeu? com- É uma é, invasão de é dispositivo demais. eletrônico. Então, É, isso, gente, isso é crime. é. É crime. Pode ir na delegacia e denunciar, porque é crime, Crime. É. né? Tem a invasão do dispositivo e tem também a questão, que isso também é muito comum, né? Quando algumas mulheres terminam a relação, tá lá no bem bom com o namorado, tudo jóia, vamos fazer fotos artísticas, né? Produções artísticas nos momentos de intimidade, É né? verdade. Não, vamos para guardar, olha que bonita, a gente se olha depois. É. Aí o indivíduo guarda as fotos, né? Guarda as filmagens, depois que termina, ela, não quero voltar. Não vai voltar, não, vou botar na Tá rede, na rede. né? E acontece. Isso é uma violência, É uma assim, violência, quer dizer, você confia sua intimidade, né? é. Aquela pessoa, depois que termina, ele vai lá e tem aquele. E joga na rede. Não, Juliana, é incrível, porque veja, na rede tem de tudo, mas tinha. Agora não, que eu acho que depois com a penalização dessa conduta, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu Sim. acho que isso não. Mas tinha, assim, tinha comunidades na internet, no Instagram, né? Na web, né? Comunidades de pessoas que tinham fotos nessas condições, homens que se reuniam, havia comércio É disso, absurdo. de absurdo, né? E isso é E crime. é, Isso é crime. Então as pessoas precisam, né? E assim, e quando o cara diz assim, se não voltar comigo, né? Se não voltar comigo, eu jogo na rede. Isso é joga na rede. ameaça, é crime também, É. né? É crime também. Então, as pessoas, assim, não é só vamos dizer, não é só um mau caratismo, não é só um desvio de caráter. A E gente não são, está falando. é. É E são, também, é. mas isso é uma figura penal. E você, mulher, pode ir lá na delegacia, aqui em Aracaju É. a gente tem uma delegacia especializada, que é a DAGV, funciona, inclusive, em regime de plantão, ou seja, qualquer hora você pode chegar lá e prestar uma queixa. É porque é uma situação muito complicada para a mulher, porque ela sente vergonha também, né? Sim. A mulher, ela se sente acuada, ela sente, veja, assim, tem vários casos mesmo, na questão do estupro, até uma questão dessa mesmo. Ela se sente, ela com vergonha, até de chegar lá e dizer, Invasão. olha, tem fotos minhas, até de chegar lá e dizer, tem fotos minhas, né, fotos explícitas com meu marido, namorado e tal, até para dizer que tirou as fotos, ela sente vergonha. É verdade. Porque depois ela vai ser crucificada, condenada e crucificada, ele não. Né? Não. Mesmo que ele tenha tirado lá com ela, ele não. Mas ela vai ser condenada e crucificada sempre. Né? Isso é o mínimo, né? Eu estou falando deste crime. Sem falar outras coisas também, a questão do estupro que você falou. Tem muitas pessoas que não vão por causa disso, por causa dessa pressão da sociedade. Então, as pessoas deveriam ser mais humanas, eu diria assim, né? Ter mais compaixão pelo outro. Porque as pessoas criticam muito sem parar para perceber assim, e se eu tivesse lá naquela situação, como é que seria? Né? Porque é difícil a pessoa chegar e tomar, assim, deixa eu ir lá fazer essa, né? Dizer o que aconteceu, deixa eu ir lá, porque ela vai se expor. Ela vai se expor, olha, eu fui estuprada, ela vai se expor. Aí ela sabe que ela vai receber desses tipos de crítica, dessas críticas que, né? De que, exatamente, porque pegou carona, né? Porque subiu. Então, né? Por que vestiu a mini saia? Por que foi assim? Né? Isso. Por que estava sozinha com ele? Porque não é porque. Ela tem a liberdade de estar onde ela quiser, sozinha. O homem Exatamente. que não pode encostar nela. As pessoas precisam entender isso. Exatamente. Né? O homem não tem direito de encostar, ela pode estar nua. Exatamente isso. E outra coisa. O homem não tem direito. Veja, e ela pode ter até começado o ato. E se ela desistir, mas ela diz, não quero mais, parou. Não quero assim, parou. Né? Isso é importante. Não existe obrigação, não. Exato. Né? Não existe obrigação. Exatamente. Pois é. A gente fala, né? A gente fala. Botar uma mulher junto.
Agora eu vou voltar aqui para a nossa violência doméstica. Veja só, é só para que as pessoas, só para organizar a cabeça das pessoas em casa. Os tipos de violência, você pode repetir os tipos só, né? Que foi a violência. Então, tem a violência física, tem a violência sexual, tem a violência moral, psicológica e patrimonial. Ponto. E quem é que pode, quem é que pode cometer esse crime de violência doméstica e quem é a vítima da violência doméstica? Quem é que pode ser vítima? Então, violência doméstica, a vítima é sempre a mulher ou quem se identifica enquanto mulher. Então, aí você pode ter travestis, pode ter transgêneros, né? Transsexuais. O autor, que é o sujeito ativo do crime, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser qualquer pessoa. Mulher pode cometer violência doméstica contra a mulher, entendeu? Contra a mulher. Contra a mulher. A vítima é a mulher ou quem se identifica como mulher, entendeu? E o sujeito ativo, qualquer um, qualquer pessoa pode ser. Porque isso é importante também, né? Isso, porque as pessoas às vezes dizem assim, né? Não, e interessante também, Juliana, que, veja, a violência doméstica, ela não acontece só naqueles casos em que a mulher, por exemplo, convive com o marido, entendeu? Isso é importante, Veja, você não necessariamente tem que conviver com a pessoa para que você seja vítima de violência doméstica, né? As pessoas às vezes, confundem isso. Às vezes, você pode ter uma relação, namorados mesmo, né? E são namorados, vivem em casas separadas, mas existe uma relação ali de afeto, né? E, por conta disso, ela pode ser vítima de violência doméstica. A gente era casado, mas a gente se separou. Sim, pode ser vítima, mesmo depois de separados em casas diferentes. Certo. É interessante que você tenha pontuado isso, porque as pessoas às vezes não sabem, né? Acha que que a violência acontece só quando está casado. Quando a mulher é casada, né? É. Não é só casamento, união estável, né? Também no caso de famílias paralelas, né? Que é aquele homem que tem 2 famílias, 3 famílias, né? Sim. Certo? Famílias paralelas também, ele pode cometer violência doméstica. Então, assim, o rol é extenso. Muito extenso. Agora, assim, a Lei Maria da Penha é considerada pela Organização das Nações Unidas uma das mais avançadas do mundo. Então, uma das principais inovações, por exemplo, desta lei, né, da Maria da Penha, são as medidas protetivas de urgência, não é isso? Sim. E além disso, ela prevê também a criação de várias outras, como é que eu chamo? Por exemplo, as delegacias especializadas, né, de atendimento à mulher, casa de abrigo, prioridade na assistência, no SUS. Centros de referência da mulher, não é? Sim. Juizado de violência doméstica. Juizado de violência doméstica, que é uma vara específica, né, para tratar dos crimes de violência doméstica. Então, Juliana, veja, porque a Lei Maria da Penha, na verdade, ela leva o nome de uma mulher, que é Maria da Penha, essa lei é de 2006, ela foi vítima de violência doméstica, o marido tentou matá-la 2 vezes, né? Numa dessas vezes, ela recebeu um tiro nas costas e, por conta disso, ficou paraplégica, né? O processo se iniciou, o processo depois foi anulado por uma questão processual, o processo reinicia e o processo, ele demora muito tempo para ser julgado. Por conta disso, ela denunciou o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? O Brasil foi condenado, essa condenação, salvo engano, foi em 2001, né? E foi condenado pela omissão e negligência, no caso dela, e foi condenado à adoção, né, de práticas de prevenção à violência contra a mulher. Foi aí que surgiu a Lei Maria da Penha, né? Então, na verdade, veja, em 2006, ela devia ter surgido há muito tempo atrás. E antes disso, só me engano, eu acho que a violência contra a mulher é considerada um crime de menor potencial ofensivo, não era?
porque, assim, na verdade, não existia a violência contra a mulher. O que é que existia, né? Por exemplo, existiam condutas penais, né? Por exemplo, tinha importunação ofensiva, que hoje é o stalking, que é também um crime, que a gente não falou, que é o stalking, né? Geralmente o quê? A mulher termina com o namorado, termina com o marido, se divorcia, e ele começa a perseguir ela, né? Por todos os lugares, nas redes sociais, não dá paz a essa mulher, né? E aí, se a mulher sai, ele tá lá no bar, se a mulher vai pro homem, tá lá, tá de guarda, de porta, e, né? Isso é stalking, nas redes sociais, comenta tudo que persegue ela. Então, isso, na verdade, isso era contravenção. E contravenção, como o que é a contravenção penal? É o que a gente chama de um crime menor, né? Um crime de menor potencial ofensivo. E é tudo para lei de juizado, né? Pena até 1 ano. E na lei de juizados especiais, você tem o quê? A possibilidade da conciliação. Se você não vai... O que é conciliação? Aquele pacto, não faça mais isso, não. Vamos boa convivência. Às vezes tem uma indenização, né? Ou então para a transação penal, que a transação penal também são medidas que não são restritivas de liberdade, às vezes é uma pena de multa, é uma restritiva de direito, frequentar um curso, né, sobre violência da mulher, sobre violência, e aí, veja, aí não tinha pena. Com a Lei Maria da Penha, na verdade, mudou, por quê? Porque a Lei Maria da Penha, em que pese muitos crimes, assim, por exemplo, haja a possibilidade não de enquadrar no juizado, porque no juizado, pena máxima tem 1 ano, certo? Mas haveria a possibilidade de você aplicar suspensão condicional do processo, que é o instituto que está lá dentro da lei dos juizados especiais. Mas na lei Maria, nos casos de violência contra a mulher, não se aplica esses benefícios, né? Então, assim, não existe o procedimento nem os benefícios do juizado, entendeu? Ele vai para o procedimento comum. Considerando esse patamar, né, da Lei Maria da Penha, que ela é uma das melhores do mundo em relação à questão da violência doméstica. Sim. Como você vê a aplicação dessa lei na prática? Pronto. Então, Juliana, a Lei Maria da Penha é uma lei assim que não traz só a questão de definir o que é violência, né? Ela traz em si muitos direitos, e também o que eu diria assim, o mais importante foram as medidas protetivas, né? Que elas podem ser aplicadas de imediato, que são... Mas, além disso, outros direitos. Vejam, como no Brasil, né? A Constituição é maravilhosa, né? A Lei Maria da Penha é maravilhosa, entendeu? Ela prevê vários benefícios, prioridade disso. Só que, aí você me pergunta, qual é a dificuldade? Muitas vezes, a visão de quem está aplicando aquela lei. Eu digo isso pela minha prática que eu tive, entendeu? Não adianta você ter uma lei, se aquele que vai aplicar a lei, seja a nível de Ministério Público, seja a nível de Judiciário, ele não tem a sensibilidade, né, para entender, seria para entender e aplicar essa lei, sabe? Porque às vezes, assim, você vê decisões que você diz assim, como assim? Como assim? Dessa forma, né? Como é que você está entendendo? Porque, assim, o que é que acontece? Aqui a gente tem uma delegacia especializada, DAGV, ótimo, que hoje funciona, inclusive, em regime de plantão. Mas tem delegacias de interiores que você não tem. A não ser, eu acho que as cidades de interiores, assim, não sei se Lagarto, as regionais, né? Sim. Eu não sei se tem. Mas, assim, delegacia do interior não tem. Né? Às vezes tem delegacia do interior que nem abre todo dia. Essa que é a verdade. Então, assim, a gente tem uma lei ótima, mas o que a gente precisa efetivamente é da aplicação, entendeu? E dos autores, né? Dos atores, né? Do processo. Todo mundo que lida com o processo, seja o advogado, seja o Ministério Público, seja o juiz, imbuído
né, com o sentimento de dar efetividade a essa lei. Eu acho que esse é o grande desafio. A lei nós já temos. O que a gente precisa agora é ter pessoas comprometidas, né, com a efetividade dessa lei. Entendo. Sobre as medidas protetivas de urgência, você pode nos dizer aqui quais são as medidas protetivas de urgência que podem ser determinadas? Sim. E quando elas podem ser concedidas, né? Quais são essas medidas e quando elas podem ser concedidas? Pronto. Veja, a medida de urgência, logo que a mulher que é vítima de uma violência, por exemplo, se ela está sendo ameaçada ou se ela sente que corre risco, né, de ter sua integridade ofendida ou a vida, ela pode ir numa delegacia, por exemplo, aqui em Aracaju mesmo, que eu falo daqui de Aracaju, nossa realidade, ela vai no DGV, presta um BO, né, lá, se ela tiver realmente medo, né, de que possa realmente ser vítima de uma violência, ela tem que dizer isso, olha, essa pessoa é violenta, ele está me ameaçando de fazer isso, de fazer aquilo, né, tem um questionário de risco, às vezes o cara anda armado, não tem uma arma registrada, né, às vezes é policial e tem arma registrada, então, assim, há um risco efetivo, né, de que algo aconteça antes do término do inquérito que direto do processo. Então, nesses casos, quando há um risco, né, aí veja, se ela está numa comarca, certo, se ela é sede de comarca, ela relata o fato para o delegado, né, o delegado, então, vai representar ao juiz pela medida protetiva, né? Qual é a mais famosa? É a de afastamento. Por exemplo, ele não pode chegar a 200, 500 metros, entendeu? Da vítima. Não pode manter contato pessoal nem com a vítima, nem com parentes da vítima, certo? É uma protetiva. Proibição de frequentar determinados lugares, certo? Geralmente bares. Então, é uma restritiva. E além dessas restritivas que visa resguardar, vamos dizer, a integridade da vítima, tem outra que eu acho de fundamental importância, que a Lei Maria da Penha trouxe também, que são as medidas com o objetivo de resguardar o patrimônio da vítima. Porque, às vezes, o que é que acontece? Você tem uma empresa com a pessoa administra sozinha, né? Às vezes o marido tem uma procuração da esposa, dando plenos poderes. Então, o delegado, nesse caso, por exemplo, que tem um sede de comarca, né? O delegado representa para o juiz, né? Ela pode dizer, olha, ele está se desfazendo dos bens, olha, ele está tirando dinheiro da poupança, olha, ele disse que vai vender as coisas. Então, pode existir, você tem que relatar, né? O que é que pode acontecer, aí o delegado representa para o juiz, e o juiz, ele defere essa medida protetiva, né? A lei, ela coloca o prazo de 48 horas, mas aqui é muito rápido, sabe? Sai muito rápido essa decisão, e pronto. Aí, e quando tem sede de comarca? Quando não é sede de comarca, veja, o delegado pode dar essa medida protetiva, entendeu? A vítima vai lá, relata dizendo que está correndo risco de vida, que está sendo ameaçada, então o próprio delegado pode emitir essa ordem, por exemplo, de afastamento, às vezes não só de afastamento, mas de retirada do cônjuge da casa, né, se ainda moram juntos, né, porque o que é que acontecia na lei passada, Juliana? Ela chegava na delegacia, prestava a queixa contra uma pessoa e, às vezes, o policial entregava a intimação do marido para ela entregar. Então, assim, ó, entrega seu marido, diga ele, você vai lá denunciar e tem que levar a intimação e dizer, olha, o delegado está lhe chamando. Né? Isso já tem, assim, uma proibição expressa, né, nesse sentido. Inclusive, assim, se a mulher vai se retirar da casa, ela tem a possibilidade de um policial acompanhá-lo ou do policial também acompanhar ele na retirada dos pertences dele.
Entendeu? E, assim, são muitas... e, veja, aí, no caso, aí você, digamos assim, não, Rosanice, mas naquelas cidades que não tem delegado, que às vezes tem né, cidades, assim, que o delegado não vai todos os dias, porque o delegado serve a várias cidades. Nesse caso, a polícia pode fazer esse já afastamento, no caso, assim, de urgência, entendeu? O próprio policial, polícia militar, né? Sim. Geralmente, porque a polícia civil é uma polícia de investigação, a polícia militar, ela mesma pode dizer assim, olha, aqui você não entra mais, você não pode se aproximar dela, então ele dá, no caso, essa cautelar. Agora, todas, tanto a do delegado como do policial, claro que vai passar depois pelo crivo do juiz, né? E é necessário que a vítima esteja acompanhada por advogado? Não, Ela está não, sozinha? não precisa advogado, não. Ela ir prestar queixa. Certo. Então, agora uma última pergunta, que vai estar relacionada, mas é a última pergunta. Como uma pessoa que sofreu violência doméstica deve proceder em um primeiro momento? E a quem ela deve recorrer ou para onde ela deve se dirigir, no caso de violência doméstica? Sei. Veja, aqui em Aracaju, né, que é a realidade em que eu trabalho, assim, a pessoa é vítima de violência, então ela tem que ir no DAGV, né? Onde é que fica o DAGV aqui? Fica na Rua de Itabaiana, ali vizinho ao antigo quartel, né? Lá no DAGV é uma delegacia que atende aos grupos vulneráveis, né? Tem mulher, idoso, criança, LGBT, e aí ela vai, funciona o regime de plantão, né? Então ela presta a queixa, faz o BO, né? É feito o BO. Se for o caso de, olha, eu estou sendo ameaçada, existe o risco iminente de que esse homem ele cause algum mal a mim ou à minha família, lá mesmo o delegado já faz a representação da medida protetiva, né? E encaminha para o juiz. Bom, ela tendo sido vítima de crime sexual, o que é que acontece? Ela presta o BO, vai no DGV, presta o BO. Quando ela sai do DAGV, ela já vai para a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é uma maternidade aqui, e para quê? Para ela tomar o coquetel, né? Para evitar gravidez, doenças venéreas, né? Então, fazer tomar o coquetel que a gente chama contra todos os DSTs, né? Então, ela presta o BO, depois, no caso de crime sexual, né? Depois, Nossa Senhora de Lourdes, e depois IML para fazer o exame de coquetelite, porque lá no Nossa Senhora de Lourdes, na verdade, é só essa questão de você, assim, ministrar esse coquetel, mas o exame mesmo de conjunção é feito depois pelo IML. Sim. Mas, eu vou encerrar as minhas perguntas. O difícil, deixa eu só dizer uma coisa, o difícil, assim, a gente tem, claro que tem as agruras, né, principalmente em casos sexuais. O difícil não é, Juliana, as pessoas chegarem até a delegacia e registrarem, né, a ocorrência. Veja, o difícil, na verdade, claro que você chega na delegacia, você vai prestar um BO, né, o inquérito vai ser instaurado, né, o acusado vai ser chamado para ser ouvido, a pessoa que prestou a queixa vai se chamar para ser ouvido, vai se instaurar um procedimento, né, testemunhas, exame de corpo de delito, se tiver, depois encaminhado para a justiça, vai ter uma vara específica para isso, que é o juizado de violência doméstica, e o processo segue lá. Com a criação do o que foi de bom da criação do juizado? É que se criou uma vara específica para tratar desse assunto, né? Só desse assunto. Então, os processos são mais céleres, né? O tratamento que se dá àquele processo, as vítimas que chegam lá, né? É um tratamento diferenciado. Hoje você tem possibilidade de chegar numa delegacia, como o DAGV, por exemplo, ser atendida por uma equipe que está preparada para o atendimento da mulher, para o acolhimento daquela mulher, né? Ali se inicia um procedimento onde tem a possibilidade de você já pedir uma protetiva, ali mesmo o delegado já redige, já manda para o juiz, daqui a pouco já chega a protetiva, e vai ter um inquérito, coitiva da vítima, coitiva do acusado, das testemunhas, exames, se tiver, depois vai o processo para a vara da violência doméstica, que é uma vara especializada, né? E que que os agentes que lá atuam são preparados para atuar nesse processo, né? E como só é caso de violência doméstica, né? O processo ele é mais célere, porque ele não vai para uma vara comum, e é o tempo de um processo, mas não vai durar tanto. Onde é que está o engasgo?
que eu acho. Não está na delegacia, claro que às vezes demora, o processo às vezes demora, porque existe um rito, a gente tem que seguir esse rito, tem que ter prazo, tem que cumprir prazo, tem que se dar a ampla defesa, né? E o devido processo legal. Mas o problema está na subnotificação. O que é subnotificação? São aqueles crimes que acontecem e que não chegam ao conhecimento da polícia. Né? E por que não chegam? Porque as pessoas não denunciam. Veja, dados da Secretaria do Ministério da Segurança Pública, é 80% a subnotificação. Veja, 20% só dos crimes chegam ao conhecimento da polícia e da justiça, então é muito pouco. Então, assim, existem ainda muitas mulheres que sofrem violência, e não é só violência, assim, não é só não a violência psicológica, porque a psicológica, a moral, a psicológica ainda aparece vamos dizer, no estado de espírito da vítima que vai adoecendo, né? Mas, assim, a moral não, que ficou ali, né? A palavra foi dita, foi ouvida e registrada, né? A violência física, que são aquelas que deixam vestígios mesmo. Muitas mulheres sofrem violências físicas com vestígios aparentes e elas não denunciam. Entendeu? Assim, então, é por isso assim, que a gente discutir, né? Por isso que eu acho que você ter feito essa conversa aqui e se divulgar isso, se ter mais palestras em escolas, sabe, em órgãos públicos, é muito importante, porque as mulheres, assim, elas precisam denunciar. Veja, por que a gente existe? Por que existe hoje a Lei Maria da Penha, né? Porque uma mulher teve coragem que foi lá e denunciou a um órgão, né, fora do Brasil, né, e o Brasil foi condenado, e por conta da condenação do Brasil é que hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Então, assim, o fenômeno da violência, eu não sou, veja, eu não tenho a ilusão de que a violência um dia ela vai acabar, a violência sempre vai existir no mundo, né? Porque nós somos imperfeitos, né? Então, assim, as pessoas nunca vão deixar de cometer crime. Agora, se cometer crime por uma questão de gênero, né, que é fundada na ideia de que o homem tem o poder sobre a mulher, que a mulher é submissa, né, isso, assim, é alarmante ainda em 2024, né, é alarmante as mulheres se submeterem a relações que são adoecidas, né, que relações, assim, que são tóxicas, que elas que está tirando toda a saúde mental dela, toda a dignidade, toda a autoestima, né? Então, elas precisam acordar para isso. E eu acho que, assim, que nessas conversas que a gente está tendo, eu acho que alguém, né? Vamos ver, acho que alguém vai escutar, porque eu sei que tem muita gente aí que ouve essa entrevista. Então, que desperte para isso, né? E, assim, lhe parabenizar por ter tido a iniciativa de trazer esse tema aqui e agradecer a oportunidade de falar, que a gente falou muito, não foi? Mas eu lhe agradeço, essa entrevista é fantástica, né? Porque nós adentramos por vários aspectos relacionados à mulher que são importantes, né? São importantes serem falados para que as pessoas, de uma forma geral, e especialmente a mulher, tenha uma maior consciência disso, né, do que se passa, do que são essas violências. É importante que a mulher saiba que está sofrendo violência. Olha, isso é violência, isso não é violência, não é? Por outro lado, também, foi importante você trazer, assim, esses aspectos da lei, da legislação, né, para que as mulheres saibam, né, de como se portar, o que fazer, né, se acontecer alguma coisa assim, por exemplo. Então, assim, eu achei essa entrevista foi fantástica. Eu quero lhe agradecer imensamente. Já lhe convido aqui para vir outra vez. Eu que agradeço. Já lhe convido para vir aqui uma outra oportunidade para falarmos também de outro assunto. Também pode ser relacionado à mulher, mas para falarmos de um outro assunto. Foi muito interessante essa entrevista com você. E assim, quando a gente também tem uma entrevistadora inteligente, tudo flui mais fácil. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada.
Viu? Então, pessoal, vou falar aqui. Então, pessoal, olha, vocês, espero que tenham gostado, né, dessa entrevista maravilhosa, que eu achei maravilhosa com Rosanice. Apareçam para visitar o nosso site, as nossas redes sociais. Vão e vejam as outras entrevistas, também temos outras entrevistas no nosso podcast. E nos sigam o nosso podcast, sigam lá também nas redes sociais, que é @terraco da gente no Instagram. E vou repetir também o site, que é o www.terracodagente, sem o cedilha, né, terracodagente.com.br. E é isso que tínhamos para dizer para vocês hoje aqui, né, Rosanice? E fiquem aqui e voltem também no próximo episódio. Um beijo para todos vocês. Obrigada, Rosanice, mais uma vez. Beijo. Tchau, tchau.